Bom dia a todos, e hoje nós vamos ver um pouco sobre a história dos hebreus, né? Uma introdução geral, porque é no meio dessa história sagrada, é no meio desse povo escolhido que vai nascer a Sagrada Escritura. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, nós encontramos aqui uma introdução geral, em que traz um pouco dessa história. E começa dizendo que há menos de 4.000 anos viviam vários povos às margens do Mediterrâneo, na Ásia e na África. E se encontravam também ali duas grandes potências, que eram a Caldeia e o Egito. E entre esses dois reinos, entre essas duas grandes potências, se encontravam pequenos países. Entre eles a Síria e Canaã. Canaã também chamada de Palestina. E viviam aí diversas tribos que cultivavam a agricultura e viviam dos produtos de seus rebanhos. Entre essas várias tribos se encontrava a dos hebreus. Essa tribo dos hebreus provinha do patriarca Abraão. Quem é esse patriarca? Abraão foi o homem escolhido por Deus para dar início a uma grande nação, a um povo consagrado ao Senhor. Então, Abraão, ele vivia nessa cidade chamada Ur, localizada na Caldeia, mais precisamente na Babilônia. E atendendo ao chamado de Deus para sair da sua terra e ir aonde Deus iria lhe mostrar, Abraão partiu com sua mulher Sara e todos os seus pertences, tudo que lhe pertencia, em busca de encontrar a terra prometida. E, com a vinda de Abraão e de seus descendentes, se inicia a história santa que a própria Bíblia, nos conservou. Nós, quando iniciarmos o estudo do Pentateuco, nós vamos encontrar no livro do Gênesis a história de Abraão
e de seus descendentes. Então, o povo hebreu tinha vida nômade, quer dizer, não tinha uma vida afixada, permanente em determinado local. Em momentos, em situações, eles viviam em determinado lugar, depois partiam dali e iam para outro lugar. É por isso que eles utilizavam tendas. Eles viviam em tendas, não em habitações sólidas, fixadas no chão. Por quê? Porque eram nômades. E provenientes, todo este povo, né, toda essa gente, provenientes dessa emigração, né, uma vida de emigrante, uma vida nômade, durou cerca de 400 anos. Em seguida, esse povo hebreu passa a ser chamado de povo de Israel. E pouco a pouco foi se desenvolvendo até que conseguiu se organizar em um povo como um reino no meio daqueles povos vizinhos. E, ao passar do tempo, foi estabelecido sobre esse povo, após o reinado de vários reis, foi estabelecido o tempo de juízes que governavam esse povo como profeta também. E prosseguindo, os israelitas, privados de seus reis, se organizam em uma comunidade religiosa. Mas no ano de 331 a.C., a Palestina inteira é conquistada por Alexandre Magno. Já pouco depois, entre o ano de 175 a 163, agora já da nossa era, né, chamada Era Cristã, os judeus atravessam um período de grandes tribulações e perseguições por parte do rei da Síria. Me desculpem, eu cometi um engano aí. Este ano ainda, de 175, 163, tudo é um período antes de Cristo, né? Eu falei depois de Cristo, desculpe. E já no ano 63, já vai mais se aproximando a nossa era cristã, já no ano 63 antes de Cristo, Pompeu, um imperador romano, né, invade a Palestina e reduz a Palestina a uma província romana. No ano 7 a.C.,
o governo da Judéia é confiado a um procurador romano. E no ano 5, mais ou menos 5, antes da era cristã, né, nasce Jesus em Belém, quando o imperador César Augusto dominava. E daí, a partir dessa data, vai iniciar uma nova era para esse povo, a era cristã, a era em que se estabelece o Novo Testamento. Então, prosseguiremos no outro momento, falando sobre a Bíblia em geral. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, Maria Santíssima.